Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse Curto Circuito de número 54, eu gostaria de discutir com vocês uma questão que é muito importante, uma questão que é chave para a gente entender o que acontece no setor elétrico aqui no Brasil e também no mundo. Que conceito é esse? É o conceito de elitismo tarifário. Elitismo tarifário? Claro, quando você ouve, né? Você ouve um negócio desse, é uma coisa que você não está acostumado, né? Por que você não está acostumado? Porque você está acostumado a ouvir sobre o populismo tarifário. Isso você encontra nos editoriais dos jornais, nos artigos, isso você encontra. Agora, o seu oposto, que é o elitismo tarifário, isso você raramente ouve, você raramente discute, né? Você nem sabe que havia uma coisa chamada elitismo tarifário. No entanto, é importante discutir o elitismo tarifário. Por que é importante discutir o elitismo tarifário? O elitismo tarifário é importante porque se trata de um elemento que passou a fazer parte das políticas públicas para o setor elétrico nos últimos 30 anos de uma forma cada vez maior, cada vez mais ampliada a sua participação. Então, é um elemento que passou a fazer parte das políticas públicas e que passou a definir essas políticas públicas. Então, como se trata de um movimento estrutural, de um elemento estrutural, então a gente tem que dar uma olhada nessa história. Peraí, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma coisa importante aqui. Em segundo lugar, em segundo lugar, o elitismo tarifário, ele representa uma mudança radical nas políticas públicas para o setor elétrico. Representa uma mudança radical na interpretação dos policymakers, daqueles que desenham a política energética para o setor elétrico. Houve uma mudança radical nessa percepção. Em relação a quê? Em relação à natureza. A natureza da energia elétrica, a natureza do produto energia elétrica e a natureza do mercado elétrico, em termos econômicos e sociais. E isso tem implicações profundas nas políticas públicas para o setor. Então, nós estamos falando de uma mudança radical. E mais do que isso, em terceiro lugar, a justificativa por que nós estamos conversando sobre isso aqui, que é uma mudança que se dá na surdina. É uma mudança que ocorre às escondidas, na clandestinidade. É uma mudança que ela não é discutida, que ela não é explicitada, que ela não se deixa clara. Ela não é clara, ela não é transparente. Então, num movimento clandestino. Por isso, o nome desse vídeo, né, que nós colocamos o elitismo tarifário, aquele que não ousa dizer o seu nome. Parafraseando o grande Oscar Wilde. O grande Oscar Wilde, cuja frase, né, o amor que não ousa dizer o seu nome. Aqui tem uma ocultação, mas se a ocultação do Oscar Wilde, ela se dá pelo temor de uma sociedade repressiva, conservadora, vitoriana, daí a frase, né, o amor que não ousa dizer o seu nome, no nosso caso, esse elitismo que não ousa dizer o seu nome, ele não ousa dizer o seu nome por esperteza, né? Por esperteza. Para não deixar explícito, para não deixar claro os interesses, as mudanças que estão de fato acontecendo, que é a grande tradição hoje do setor elétrico. Omitir, esconder, distorcer, fazer de tudo para não deixar transparente os interesses em disputa. E aqui, no caso do elitismo tarifário, isso é claro. Então, por isso que a gente está discutindo aqui. Por isso que a gente vai discutir o elitismo tarifário, que é muito mais importante a gente discutir, porque é uma mudança radical, porque é uma mudança estrutural e porque é uma mudança que está sendo feita, né, nas sombras, nas sombras. É por isso que a gente tem que discutir isso. Muito mais do que o populismo tarifário.
Populismo é um conceito que, na maioria das vezes, é um conceito que é uma porcaria. Por que o conceito de populismo é uma porcaria? Porque é um conceito no qual você bota nele o que você quiser. Então, um conceito onde cada um tem o seu, que serve muito mais para lacrações do que para debate e discussão, não vale a pena você se debruçar sobre ele. E eu não vou me debruçar sobre ele. Eu vou me debruçar sobre aquilo que interessa, que é um elitismo tarifário. É isso que interessa. É isso que vale a pena a gente discutir. E é isso que nós vamos fazer nesse programa. E vamos fazer em dois movimentos. Um movimento onde a gente vai discutir qual era a percepção, qual era o conceito sobre energia elétrica, sobre produto de energia elétrica, sobre o mercado elétrico, essa concepção que governou toda a construção do setor elétrico tradicional ao longo de grande parte do século XX. Num bloco nós vamos conversar isso, para entender por que a mudança é tão radical, e no segundo bloco a gente vai discutir justamente sobre essa mudança. Vamos discutir sobre o elitismo tarifário. Quais são as consequências da adoção disso como um orientador, como um vetor de política pública. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer nesse nosso programa e eu convido vocês a nos acompanhar nessa viagem, porque é uma viagem muito importante. É fundamental entender o que está acontecendo em termos do que nós chamamos do elitismo tarifário. Isso tem consequências profundas para a evolução do setor elétrico e principalmente no que diz respeito ao acesso da sociedade à energia elétrica, ao acesso de grande parte da população ao conforto e ao bem-estar que essa energia elétrica oferece. Bom, antes da gente começar, eu vou lembrar para vocês que vocês podem encontrar esse programa na forma de podcast. Podcast, canal IE-UFRJ. Nos melhores tocadores de podcast do ramo, você encontra esse canal e encontra esse programa. Para começar, lembrando uma frase conhecida, né, de que o sol nasceu para todos, mas a sombra para poucos. A energia elétrica nasceu para todos, mas a energia elétrica de qualidade parece que vai se tornando um bem que poucos têm acesso a essa energia elétrica de qualidade. Então, é mais ou menos nesse mote que a gente vai discutir. Em primeiro lugar, aquilo que foi a construção, aquilo que orientou a construção do setor elétrico em grande parte do século XX. Vamos começar por isso, que é o sol nasceu para todos e a energia elétrica nasceu para todos e todos têm direito a acesso a elas. Vamos começar com esse ponto. No nascimento do setor elétrico, a energia elétrica, na verdade, era para poucos. Era um bem de luxo, um bem caro, com um acesso muito restrito. Na verdade, quem é que tinha acesso à energia elétrica no seu nascimento, ali no início do setor elétrico, né, no início da indústria elétrica? Os ricos, as pessoas ricas e as regiões ricas. Então, quem olhasse aquele setor que estava nascendo, olhasse a energia elétrica, diria: olha só, isso aqui vai ser para poucos. E por quê? Bom, gente, em primeiro lugar, porque o custo era um custo elevado. A geração era descentralizada, os sistemas eram pequenos e independentes, então não havia nenhum tipo de economia de escala, de escopo, nada, nada, nada. A oferta era fragmentada, fragmentada por uso, fragmentada por consumidor, fragmentada espacialmente. Enfim, aquilo ali apresentava um custo de oferta muito elevado. Esse modelo era, na verdade, o modelo do Edison, o modelo da corrente contínua, de um sistema que opera em uma única tensão, que, na verdade, o que você tem é um arquipélago, né? Onde as ilhas são totalmente independentes e não existe nenhum tipo de comunicação entre essas ilhas, entre esses sistemas. Então é assim. Quando você olha para isso, você diz o seguinte: bom,
O que que a gente pode dizer sobre essa energia elétrica? É que isso, pouca gente vai ter acesso a isso. No entanto, acontece uma grande transformação. E isso que é uma das coisas que eu, particularmente, acho mais fascinante no setor elétrico. É como é que você transforma esse bem, que é um bem de luxo, que é um bem que pouquíssimos têm acesso a esse bem, num bem popular, num bem que se caracteriza por você ter um acesso amplo, um bem, um serviço que é barato e que todos têm acesso, tanto no que diz respeito às pessoas quanto às regiões. Como é que você faz essa grande transformação? Isso é uma das coisas mais fascinantes que tem no setor elétrico. Por que que você consegue fazer isso? Por que que você consegue transformar esse bem num bem muito caro, num bem muito barato, onde todos têm acesso e todos podem almejar o acesso? Eu acho que isso que é interessante. Por que que você consegue fazer isso? E isso nós discutimos longamente nos programas anteriores, né, do curto-circuito, principalmente naqueles programas que nós chamamos dos curtos-circuitos evolução. Vocês procurem por esses programas, vão estar aqui na descrição do vídeo, onde essa discussão ela é aprofundada. Mas hoje nós queremos o quê? Queremos os principais traços, as principais características. Você tem uma forte redução de custo. Somente com uma forte redução de custo e, acima de tudo, uma redução de custo sustentada no tempo, uma trajetória de custos decrescentes e, portanto, de tarifas decrescentes, de preços decrescentes, você precisa construir essa trajetória. Você precisa dessa forte redução de custo, dessa fonte de redução de custo. Onde é que está essa fonte de redução de custo? Está na exploração das economias latentes de escala. Na exploração das economias de escala latentes, ou seja, um sistema que vai se tornando cada vez maior, um sistema que tem plantas cada vez maiores, cobre áreas cada vez maiores, reúne um número de consumidores cada vez maior, esse número, vence distâncias cada vez maiores, enfim, esse sistema que vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Aqui está a fonte de redução de custo. O que é importante é que essa redução de custos, gente, ela é realmente significativa. Ela é tão significativa e ela é sustentada sustentável, né, ao longo do tempo, que ela gera um grande excedente. O custo vai descendo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, caindo. Você vai criando uma margem, um grande excedente. E esse excedente, ele pode ser repartido, ele pode ser compartilhado entre o consumidor, entre a empresa, entre o investidor. Esse excedente permite que você construa uma determinada convergência, um determinado consenso em torno de qual é o padrão técnico, econômico, institucional, regulatório que o setor deve seguir. Então, você tem uma sustentação que é técnica, que você define a partir do momento em que o Tesla define a proposta do sistema único como sendo a melhor proposta, muito melhor do que os arquipélagos lá de vários sistemas autônomos e independentes do Edison. O Tesla ganha, olha, é um sistema único, abre a fronteira, abre a porteira para a exploração das economias de escala, para a geração centralizada, para a oferta integrada, para a homogeneização do produto. E onde há verticalização, o monopólio, o custo de serviço, a própria intervenção do Estado, surge em que contexto? No contexto da exploração dessa fonte, que é a redução do custo via a economia de escala. Explorar as economias de escala, construir plantas cada vez maiores, sistemas cada vez maiores, essa é a lógica. A verticalização, o monopólio, o custo de serviço, tudo isso serve para quê? Para você reduzir a complexidade, você reduzir a incerteza, reduzir o risco envolvidos justamente num sistema no qual os investimentos envolvem volume de capital cada vez maior, onde as plantas demoram mais tempo de ser construídas, no qual há
expansão vai se dando através de grandes blocos que entram antes da demanda, né? Você tem que projetar isso, entrar um grande bloco e depois você entra a demanda e ela vai preenchendo essa expansão da sua oferta que você fez. Então, isso exige que você reduza a incerteza, que você reduza o risco para que o cara possa fazer esses grandes investimentos. Então, a lógica da verticalização, lógica do monopólio, do custo de serviço, da remuneração através da taxa de retorno, do que você quiser chamar, é a exploração dessas economias de escala. Porque a exploração dessas economias de escala joga o custo lá para baixo, a tarifa fica cada vez menor, e o que que acontece? Cada vez mais gente, cada vez mais regiões têm acesso à energia elétrica e todo o desenvolvimento econômico, todo o bem-estar, todo o conforto que está associado justamente a esse acesso. Essa que é a grande questão. E aqui surge o Estado, surge a intervenção do Estado. A intervenção do Estado direta, como produtor, ou a intervenção indireta através do regulador, baseado numa questão que é a seguinte: olha, a energia elétrica é um bem essencial. Essencial para o desenvolvimento econômico, essencial para o bem-estar e para o conforto da sociedade. Ela é um bem essencial. Em segundo lugar, olha, o mercado elétrico é um mercado excepcional. O mercado elétrico, ele é um mercado singular, ele é um mercado único. Então você é um mercado que você necessita, é um espaço econômico que você precisa regular, que você precisa acompanhar, que você precisa vigiar, para justamente o quê? Garantir à sociedade o acesso a esse bem social a partir desse mercado tão singular. A intervenção do Estado, ela sintetiza isso. Ela viabiliza que você explore, leve a exploração das economias de escala aos seus limites. E, portanto, leve a redução dos custos aos seus limites, leve a redução da tarifa aos seus limites, leve o acesso à energia elétrica aos seus limites. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Esse é o mundo do Tesla. É o mundo da corrente alternada, dos sistemas multitensão, do grande sistema. Qual era a preocupação do Tesla? Olha só, no final do século XIX, era encontrar soluções técnicas que viabilizassem o quê? O acesso de grande parte da população, o quê? Aquela energia elétrica cara que o Thomas Edison vendia. Desde o nascimento, está presente dentro do setor elétrico essa generosidade, dar o acesso, dar o conforto, dar o bem-estar ao máximo de gente que a gente conseguir. Então, nota bem, o espaço econômico é um espaço restringido. O espaço econômico da atividade elétrica ele é restringido, ele é fortemente regulado, tem uma forte intervenção do Estado. Porque aqui é muito claro o seguinte, e é bom vocês entenderem isso de uma forma muito clara. A valorização do capital nesse espaço, ela é restringida, ela é limitada, porque é uma atividade que é estratégica. Estratégica para quê? Justamente para a valorização do capital ajusante, ou seja, a valorização do capital naqueles setores fortemente consumidores de energia e naqueles outros setores que são aqueles setores que produzem bens de capital, serviços de engenharia, justamente para geração, para transporte, para distribuição de energia elétrica. Então, eu restringo esse espaço econômico, que é um espaço estratégico, justamente para permitir a acumulação nos outros espaços. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Eu tenho que fornecer energia elétrica que seja abundante e que seja barata. Portanto, viabilizando o acesso tanto das atividades econômicas, quanto da sociedade. Aquela energia abundante e barata que viabiliza toda a produção, toda a atividade econômica e aquela energia abundante e barata que garante à população, que garante à sociedade o quê? Todo aquele conforto, toda aquela segurança, todo aquele bem-estar que o uso da energia elétrica permite.
Então você constrói ali uma trajetória que é virtuosa, uma trajetória que é generosa, uma trajetória que gera igualdade, muito preocupado com a igualdade. Então é muito interessante ver isso, que muitas daquelas utopias do século XIX estão presentes na construção do setor elétrico ao longo do século XX. A questão da igualdade, a questão da solidariedade, onde o consumidor residencial urbano ele financia a expansão da onde? Justamente do atendimento àquele setor rural. Então, esse consumidor residencial rural, ele é financiado pelo consumidor residencial urbano. Desde o nascimento, em função dessa gigantesca excedente, desse gigantesco excedente que é gerado a partir dessa trajetória expansionista, você tem uma forte solidariedade de subsídios cruzados dentro do setor elétrico. O subsídio não vem do tesouro, ele é um subsídio cruzado. E sintetiza muito essa questão da solidariedade, da igualdade, de uma certa fraternidade que preside, digamos assim, o imaginário da construção do setor elétrico. O Lenin, o Lenin dizia que o socialismo era os sovietes e a energia elétrica. Isso era o Lenin que dizia sobre o que era o socialismo. Grande parte, quando você olha a construção, né, do estado do bem-estar, o estado do bem-estar, né, que foi um grande traço das sociedades desenvolvidas, principalmente da sociedade europeia e da própria sociedade americana, no pós-guerra, nesse estado do bem-estar, a presença do acesso à energia elétrica é fundamental. Por quê? Porque garante o conforto, meu amigo. Garante o conforto, garante o bem-estar. Então, conforto, bem-estar, melhoria de vida, a modernidade, está muito associado a esse setor elétrico que é construído preocupado com o acesso. Então, qual é a função do Estado, a função essencial do Estado dentro dessa construção? É justamente construir um setor elétrico, encontrar as soluções técnicas, econômicas, organizacionais, institucionais, regulatórias, políticas, as soluções, encontrar essas soluções que viabilizem um setor elétrico forte, sustentável, que é capaz de entregar uma energia abundante e barata. Esse é o objetivo do Estado, esse é o objetivo do setor. Então, é graças a esse grande movimento que a energia elétrica deixa de ser aquele bem de luxo, deixa de ser aquele bem de luxo e passa a ser esse bem de uma qualidade muito grande. Energia elétrica é a melhor fonte de energia que você tem. Alta qualidade, sofisticada, flexível. E você dá o acesso a esse bem de grande valor, você dá acesso a uma grande parte da população. Então, quem não tem acesso à energia elétrica, não tem acesso ao século XX, não tem acesso à modernidade. Então, qual é o grande objetivo do setor elétrico? É dar acesso. E as pessoas que não têm esse acesso, o setor tem que criar as condições para dar justamente esse acesso. Então, se você quiser, aqui, se eu olho sobre esse viés, olho sobre esse lado, a pobreza energética, ela é fruto do não acesso à energia elétrica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar acesso. Como é que eu combato a pobreza energética? É justamente dando acesso à energia elétrica. Mas também não é acesso econômico, é acesso físico. Porque o acesso econômico já está embutido dentro de toda a lógica. Ué, o cara tem que ter um acesso econômico, óbvio. Então, o que eu preciso é garantir o quê? O acesso físico. Isso que é fascinante, né? Isso que é fascinante. Então, quando você vai construir um programa como o Luz para Todos, o que faz o Luz para Todos? É garantir o acesso físico. Porque o Luz para Todos se inclui, né? Sim, ele está dentro dessa grande tradição do setor elétrico.
o setor elétrico, que no fundo, se você quiser, o grande objetivo dele é justamente garantir o acesso da energia elétrica para todos. Essa é a concepção histórica, aquela que presidiu desde lá o nascimento do setor elétrico na cabeça do Tesla, não do Edison, mas do Tesla, que na verdade é o grande fundador do setor elétrico, o acesso para todos. E vai presidir ao longo de todo o tempo, de todo o século XX, até os anos 70, até os anos 80, vai presidir as políticas energéticas voltadas para o setor elétrico. Garantir o acesso a todas as atividades econômicas e a todos os domicílios. Garantir o acesso para a economia, garantir o acesso para a sociedade. Essa é a concepção tradicional. Ela é generosa, ela é igualitária, ela é fruto do melhor que nós tivemos do século XX. Mas eu acho que a coisa mais importante, talvez a coisa que mais me fascina como engenheiro, é que isso é viabilizado através de soluções que são soluções técnicas, né? O Tesla viabilizou isso tecnicamente. É isso que é fascinante. É a tecnologia colocada à disposição da sociedade, para dar a essa sociedade uma vida que é uma vida melhor. Mas não é apenas soluções técnicas que são engenhosas. As soluções econômicas, as soluções organizacionais, as soluções institucionais, elas também são bastante engenhosas. Na construção de todo o aparato da verticalização, do monopólio, do custo de serviço, a intervenção do Estado, ali você tem, ali está presente uma engenhosidade social que é bastante interessante. Esse setor elétrico é fruto daquilo que a gente tem de melhor. Eu não tenho a menor dúvida da nossa engenhosidade técnica, econômica, social, política. No entanto, a partir dos anos 90, você tem uma transformação profunda. Até ali, você pode dizer tranquilamente que o sol nasceu para todos e a energia elétrica nasceu para todos. Todos têm que ter acesso. É um direito do cidadão ter acesso à energia elétrica. E acesso físico e acesso econômico. Ponto. Isso é indiscutível dentro do setor elétrico. Mas a partir de um determinado momento isso vai mudar. E a gente vai ter, se eu posso dizer que você teve uma primeira grande transformação, que é essa transformação né, de fazer com que a energia elétrica que era para poucos transformasse numa energia elétrica para muitos, a partir de um determinado momento você começa uma outra transformação, que é justamente fazer essa energia para todos, para muitos, e aos poucos se tornando uma energia para poucos. Vai mudando, né? Se eram poucos e ficaram muitos, agora trata-se de fazer o caminho inverso, de uma coisa que é para muitos e aos, né, para e passo, transformando em uma coisa que é para poucos. É isso que a gente vai discutir no nosso segundo bloco. O sol nasceu para todos, mas parece que a sombra para poucos. Se a energia elétrica nasceu para todos, parece que aquela energia de qualidade, na verdade, é para poucos. Vamos ver isso. O importante nesse bloco é a gente discutir o processo de elitização do acesso à energia elétrica. Um processo no qual o elitismo tarifário ele é apenas uma face. O elitismo tarifário é apenas uma face desse processo muito mais amplo, muito mais profundo, da elitização do acesso à energia elétrica. De uma elitização que é uma negação de toda a trajetória anterior do setor elétrico, de uma trajetória, de uma estratégia, de uma construção que era movida pela intenção do quê? Justamente do contrário. O objetivo principal do setor elétrico era justamente a popularização
desse acesso. Então, a elitização, ela é uma negação de todo aquele esforço que havia sido desenvolvido ao longo de grande parte do século XX no setor elétrico. Como é que você deixa, né? Você tem uma trajetória que é uma trajetória virtuosa, que é uma trajetória generosa, que é uma trajetória igualitária. Você deixa essa estratégia, você deixa essa trajetória para adotar uma estratégia que não é virtuosa, que é perversa e que gera desigualdade. Gera desigualdade. E que essa elitização, acima de tudo, é um elemento o quê? Um elemento estruturante daquela, daquele novo setor elétrico, daquela nova trajetória, na verdade, da evolução do setor elétrico a partir de um determinado momento. Principalmente, eu diria, a partir dos anos 90. O que que aconteceu? Acho importante a gente conversar sobre isso. E para entender isso, a gente tem que entender os fatos, principalmente aqueles fatos ocorridos nos anos 70 e nos anos 80. Esses fatos nós discutimos profundamente, calmamente, detalhadamente, no último curto-circuito, no curto-circuito 53, a grande crise do setor elétrico. Eu não vou retomar, né? Não vou retomar essa discussão. Só quero os elementos principais. E um elemento me interessa muito, que é justamente o esgotamento da fonte de redução de custo, que ali nos anos 60, nos anos 70, apresenta fortes sinais de esgotamento. Eu não tenho mais essa fonte de redução de custo. Não dá para, né, não dá para seguir naquela estratégia expansionista, seguir naquela trajetória de exploração continuada das economias de escala. As razões estão lá no curto-circuito 53. Não vou voltar a elas. Principalmente aqueles elementos tecnológicos, que eu acredito que são os mais importantes. O que importa para mim? O que me importa para mim é qual é a consequência desse esgotamento. Eu acho que a consequência mais importante que tem é o desaparecimento daquele excedente que era gerado a partir da trajetória de custos decrescentes. Então, aqueles custos decrescentes, né, você ia ampliando essa margem, né? O que que acontece? Quando esses custos param e começam a subir, o que que acontece com esse excedente? O que que acontece com essa margem? Desaparece. Então, acho muito importante entender isso. Desaparece o excedente. Então, aquele excedente que era compartilhado, que era repartido, e a partir dali você vai construindo uma convergência, o dissenso, vai evitando conflitos e vai sustentando aquela trajetória que você havia desenvolvido até então, esse excedente desaparece. Então aqui não se trata mais de repartir lucros, bônus, não, cara. Aqui você vai repartir prejuízo, custos, ônus, muda. Então, o que que acontece que eu acho que é fundamental para explicar o que vai acontecer em seguida? É que aquele espaço econômico, ele passa a ser disputado. Passa a ter uma disputa por esse espaço econômico. Não só daqueles que já estavam nesse espaço econômico, ou seja, na atividade de geração, transmissão, distribuição, na atividade elétrica, se você quiser, não só entre aqueles que aqui já estavam,
mas aqueles que estão entrando nesse espaço econômico, ou que almejam entrar nesse espaço econômico. Principalmente o capital financeiro. E justamente esse capital financeiro vai ser fundamental na definição de um traço que vai passar a ser o quê? Marcante na evolução do setor elétrico no mundo, que é a financiarização. Então a gente tem um espaço em disputa. E como é que se traduz essa disputa? Essa disputa, ela se traduz numa pressão cada vez maior sobre o quê? Para que você reduza justamente aquelas restrições à valorização do capital que você havia imposto ao longo da trajetória anterior. Então você considera, não, isso aqui é um espaço especial, lembra? Então, se é um espaço especial, se é um espaço estratégico, é um bem essencial, então vamos restringir as, as autonomias dos agentes econômicos dentro do processo de valorização de capital dentro desse espaço, justamente para garantir a oferta de uma energia abundante e barata. Aqui essa questão desaparece e você começa a pressionar, não, vamos reduzir as restrições à valorização desse do capital dentro desse espaço. O que que significa isso, gente? Isso significa uma pressão continuada e crescente a favor da desregulamentação desse espaço. Da desregulamentação desse espaço. Então, a questão fundamental aqui são as pressões em cima da mudança da acepção que se tem sobre energia elétrica e né, sobre o mercado elétrico. Então, a questão fundamental aqui é, olha só, a energia elétrica não é um bem essencial. O mercado elétrico não é um mercado singular. Na verdade, a energia elétrica, ela é uma mercadoria como outra qualquer, e o mercado elétrico é um mercado como outro qualquer. Então, não há necessidade dessas restrições todas, dessa regulamentação toda, de toda essa vigilância, de todo esse supervisionamento. Né? Não é preciso isso. Afinal, isso aqui é uma coisa como outra qualquer. E o debate vai nessa direção. É a disputa desse espaço. Reduzir as restrições, desregulamentar essa atividade. Esse é o mote colocado desde os anos 90. O que é a reforma liberal do setor elétrico? Nada mais é do que a desregulamentação desse setor, a desregulamentação dessas atividades. Como assim, Ronaldo? E onde é que se dá concretamente essa luta? Porque aqui se trata, o que que a gente está falando? Eu estou falando o seguinte: o setor elétrico, esse espaço econômico, o mercado elétrico, ele operava com determinadas margens e com determinadas rentabilidades. Historicamente, a rentabilidade do setor elétrico, ela não era uma rentabilidade alta, não era uma rentabilidade elevada, era uma rentabilidade baixa, mas com riscos também muito baixos. Em função de todo aquele aparato de monopólio, custo de serviço, tudo aquilo que você tinha criado justamente para reduzir os riscos. Então, eu te dou uma tarifa que cobre os seus custos e que te dá uma certa rentabilidade garantida. É um setor que opera com riscos mais baixos. Tanto é que na crise de 29, as utilities, as empresas elétricas nos Estados Unidos, sofreram muito menos do que as outras empresas, em função justamente de todo esse suporte, de toda essa defesa da integridade financeira, do equilíbrio econômico-financeiro que elas tinham. Elas tinham essas defesas. Garantida pelo regulador, garantida pelo Estado. Mas não. Eu quero o quê? Eu quero margens maiores.
Eu quero rentabilidades maiores. É por isso que eu vou pressionando, né? Pressionando a favor da desregulamentação. Aqui se trata de uma discussão sobre custos e tarifas, meu amigo. Estamos falando sobre margem. E essa discussão, ela é pressionada justamente por quem? Por esse capital financeiro que está entrando, que é um capital financeiro que está interessado no curto prazo, que está justamente interessado o quê? Em rentabilidades maiores, em margens maiores. Como a gente brinca, né? A gente brinca, já discutimos isso várias vezes aqui no curto-circuito, está interessado, margens que se traduzem em caixa, que se traduzem em quê? Margens que vão se traduzir em distribuição de dividendos para os acionistas e de bônus e de remuneração para os diretores. Isso pressiona nesse sentido, né, de romper essa questão. Olha só, então vamos fazer o seguinte: a tarifa, ela deixa de ser definida pelo regulador, né, que esse regulador define uma tarifa que cobre meus custos, né, uma tarifa que me dá uma rentabilidade justa. Não, as tarifas vão ser definidas pelo mercado e não mais pelo Estado, e não mais pelo regulador. Ela é definida pelo mercado. Note então que os meus limites, o que é que eu estou fazendo? Eu estou justamente rompendo com esses limites, rompendo com essas restrições. Não, é um mercado. E um mercado muito particular, que é o mercado elétrico, que é um mercado no qual as empresas elétricas têm um poder de mercado muito grande, ou seja, elas têm um poder significativo no processo de fixação de preços. Então, a questão aqui se trata o quê? De ampliar justamente essas margens e ampliar essa rentabilidade. É esse o jogo. Por que que a energia elétrica é uma mercadoria como outra qualquer? Por que que o mercado elétrico é um mercado como outro qualquer? Porque se isso é verdade, não há por que eu tratar esse produto, energia elétrica, e esse mercado elétrico de uma forma diferente. Então, por que essa regulamentação? Por que essa regulação toda? Por que essa intervenção toda do Estado? Não, eu tenho que tirar essas restrições. E tirar essas restrições para quê? Justamente para ampliar as minhas margens e ampliar a minha rentabilidade. Então, quando a gente está discutindo a essencialidade da energia elétrica, quando a gente está discutindo a singularidade do mercado elétrico, se a gente está discutindo, em outros termos, né, que também é muito comum, se a energia elétrica é um serviço público ou se ela, na verdade, é uma mercadoria como outra qualquer, na verdade, o que a gente está discutindo são margens, rentabilidades. Estamos discutindo o processo de valorização do capital nesse espaço econômico que é a atividade elétrica. É a partir daí que você muda completamente. Você vai mudando. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que está na essência do problema, na essência do movimento que se faz, que é a questão da diferenciação do produto. A diferenciação do produto. Se você me pergunta, a diferenciação do produto era uma questão importante na trajetória anterior? Eu te digo que não, não. É claro que a energia elétrica você pode diferenciar, se você quiser, um produto do outro. E falar, olha, a eletricidade não é um produto homogêneo. Simplesmente considerando, olha, uma energia elétrica é um fluxo. Esse fluxo tem um comportamento no tempo e no espaço. E eu posso diferenciar o produto a partir desse comportamento. Então, se eu tenho um consumidor industrial, esse consumidor industrial ele demanda um fluxo que é muito intenso, que é elevado, um fluxo que é contínuo, em função das características do seu processo industrial, contínuo e regular. Então, o que que isso significa? Que esse consumo industrial ele vai se traduzir numa ocupação da minha capacidade instalada, das minhas grandes plantas de geração, uma ocupação que é intensa, que é regular, que é contínua.
É ótimo em termos econômicos. Se eu imagino um consumidor residencial, a intensidade desse fluxo que ele vai demandar é menor, ele é descontínuo, é irregular. Então, quando ele ocupa a minha capacidade instalada, esse consumidor residencial, uma intensidade menor, é com descontinuidade, não tem irregularidade. Então, você pode dizer, o atendimento a um consumidor industrial e o atendimento a um consumidor residencial são dois produtos diferentes. Tudo bem, se você quiser, você pode fazer isso. Mas isso é uma diferenciação intrínseca à energia elétrica. Isso sempre teve lá. Sempre teve lá. Mas era uma preocupação antes? Não, não era. Por que que não era uma preocupação antes? Porque a preocupação antes não é a exploração das escalas. Então eu posso construir essa intensidade do fluxo, a regularidade do fluxo, a continuidade do fluxo. Eu posso construir essa homogeneidade agregando vários consumidores. Então, como é que eu garantia a ocupação máxima, regular, contínua da minha capacidade instalada? Através de uma estratégia de agregação de consumidores. Então, se eu vou agregando os consumidores, eu vou subindo, claro, a escala, né? Vou aproveitando cada vez mais a escala da planta. E como os consumidores têm padrões de consumo que são diferenciados, esses padrões eles vão se compensando e eu então vou o quê? Vou construindo uma regularidade, vou construindo uma continuidade. Essa é a estratégia. A gente homogeneizava os fluxos. Então, a diferenciação não era a estratégia do setor elétrico, muito pelo contrário, era a homogeneização, porque essa homogeneização permitiu o quê? O máximo de exploração de escalas portanto, o máximo de redução de custo. Então, a diferenciação não estava. Mas a diferenciação ela passou a fazer parte a partir dos anos 90, justamente nessa busca de quê? De aumentar minhas margens. Então, eu tenho que aumentar as minhas receitas, tenho que reduzir meus custos, não tem jogo. Como é que eu aumento as minhas receitas? Como é que eu agrego valor? Diferenciando o produto. A diferenciação aqui, ela tem um objetivo claro. A diferenciação do produto aqui é para agregar valor. Agregar valor significa ter uma energia elétrica que é mais cara. E essa diferenciação que me chama a atenção. Por quê? Porque tem essa diferenciação das características intrínsecas do fluxo elétrico. Ah, em que momento você demanda energia elétrica? Tudo bem, isso aí eu entendo. Isso sempre esteve presente lá, né? A questão toda em relação a essa diferenciação, a você considerar custos diferentes, preços diferentes, brincar em torno disso, é você ter uma tecnologia da informação que seja capaz de te entregar esses comportamentos diferenciados e que isso possa ser traduzido em termos econômicos e que tenha algum sentido econômico. Então, uma combinação de inovação tecnológica com inovação econômica, regulatória, tá certo, eu posso avançar nisso, é um exercício, tudo bem. Mas não é essa a questão. A questão está em outra diferenciação. É a diferenciação que fala sobre a qualidade do produto, ou seja, a regularidade, a confiabilidade, a segurança do abastecimento. Porque a partir do momento em que você começa a diferenciar, fazer a diferenciação nessa dimensão, você passa a ter uma energia elétrica de primeira qualidade e uma energia elétrica de segunda qualidade. Uma energia elétrica no qual o abastecimento ele é mais regular, ele é contínuo, ele é confiável, ele é garantido. E, por outro lado, uma energia elétrica onde não tem a confiabilidade, não tem a segurança, não tem a continuidade, não tem a regularidade. São dois produtos diferentes. Como são dois produtos diferentes, então eles têm que ter custos. Os custos são diferentes? Os custos são diferentes. Então, as tarifas têm que ser diferentes. Interessante, né? É interessante, sim. E muito mais do que você pensa. Porque quando você faz isso, você está colocando a seguinte questão: tem uma parte da população que vai ter acesso a uma energia de qualidade e tem uma parte da população que não vai ter acesso a essa energia de qualidade. Por quê? Porque ela não tem renda para pagar essa energia de qualidade. Então você elitizou o seu acesso. O acesso não é mais igual a todos. Todos têm acesso à energia elétrica. Sim, todos têm acesso. Só que uns têm acesso a uma energia de qualidade e outros a uma energia de baixa qualidade.
Isso você rompe aquela tradição histórica da questão da igualdade, da igualitária, né? Todos têm que ter acesso a uma energia de qualidade. Você rompe com isso. Isso é uma elitização do acesso. Isso é uma elitização do acesso. O acesso não é mesmo igual para todos. O sol nasceu para todos, mas a sombra para poucos. A energia elétrica nasceu para todos, mas a energia de qualidade para poucos, para aqueles que podem pagar. Esse é um movimento que você já tem ali nos anos 90. A semente está ali e vai evoluindo. Cada vez mais você criminaliza a intervenção do Estado e cada vez mais é o mercado, é o mercado. O mercado você acelera justamente a elitização. Quando você tem o choque da transição energética, da necessidade da introdução das energias renováveis, da substituição dos combustíveis fósseis para enfrentar o aquecimento global, o que que acontece com a questão dos custos? Os custos passam a subir. O comportamento dos custos é o quê? Eles vão crescendo. E isso significa que a tarifa vai ficando o quê? Cada vez mais cara. Então, aquela distância entre essa energia de primeira e essa energia de segunda, o que que acontece? Vai aumentando. E cada vez mais o que que acontece? Esse consumidor daqui, que vai ficando para trás, ele não consegue mais ter acesso à energia elétrica. E você nota que coisa interessante. Aí muda o papel do Estado. Aquele Estado que anteriormente ele tinha que construir um setor elétrico que entregasse uma energia abundante e barata, onde todos tivessem acesso, o que que esse Estado tem que fazer? Ele tem que financiar, ele tem que subsidiar esse consumidor daqui, que ficou para trás, que não tem mais renda, para que ele possa ter acesso à energia elétrica. Ou seja, o acesso à energia elétrica é garantido através de tarifas sociais, subsídios. Então, a questão do setor elétrico para o Estado, ela deixa de ser a discussão de qual é a melhor tecnologia, de qual é a melhor organização industrial, de qual é a melhor tarifação. Passa a ser simplesmente uma questão de orçamento. Ele tem ou não tem orçamento para bancar o consumo dessa galera que ficou aqui para trás? Houve uma mudança profunda, não? Estamos falando de outras coisas. Então, aquele processo de elitização que havia sido desenhado lá nos anos 90, a partir dos anos 2000, onde a questão da transição energética se coloca, esse processo de elitização ele se acelera. Por que que ele se acelera? Porque os custos se aceleram. Os custos vão crescendo. E esses custos, não se esqueça, não, olha só, o custo, uma tarifa tem que refletir o custo, o preço tem que refletir o custo. Então, eles batem imediatamente sobre as tarifas. E as tarifas ficam crescendo. Qual é a síntese disso? É que cada vez uma parcela significativa da sociedade vai ter dificuldades para ter acesso à energia elétrica. Ou seja, cada vez mais a gente observa, por um lado, o processo de gourmetização da energia elétrica, no qual essa energia elétrica gourmetizada, ela vai ficando cada vez mais cara, e essa energia gourmetizada, quem vai ter acesso a essa energia gourmetizada vai ser uma parcela da sociedade, cada vez uma parcela menor, e uma grande parcela da sociedade vai ter acesso a essa energia de segunda classe. E mesmo assim, apenas quando o Estado financia esse acesso. E aí, duas discussões, né, que diz respeito ao número, você tem que ter grana o suficiente no Estado, você tem que ter orçamento, você tem que ter recurso de garantir uma grande quantidade de gente tendo acesso, mas também qual é a qualidade desse acesso? É uma tarifa social que dá para uma geladeira e uma lâmpada? Olha a discussão que nós temos hoje.
Não é só ter acesso, não é só ter a tarifa social, mas essa tarifa social dá direito ao quê? A um conforto e um bem-estar o quê? Muito reduzido. Muito reduzido. Enquanto tem uma parcela que deita e rola aqui, em toda a modernidade, que essa energia gourmetizada propicia. E, por outro lado, uma parcela dos consumidores simplesmente é expulsa do mercado. Então, você tem uma gentrificação do mercado elétrico, sim. Uma parcela dos consumidores mais pobres simplesmente vão ser expulsos do mercado. Você vai ser simplesmente expulsa do mercado, ela só vai ter acesso à energia elétrica via tarifa social. Tarifa social hoje que é responsável pelo consumo de mais de 20% dos lares brasileiros. Mais de 20% dos lares brasileiros hoje já estão pendurados, os domicílios já estão pendurados na tarifa social. E o Estado que corra atrás disso. Porque a oferta de energia elétrica, isso é das empresas, isso é do mercado. Isso não cabe ao setor, ao Estado intervir. A ele tem que simplesmente financiar o acesso a uma energia cada vez mais cara, justamente para remunerar, sem discussão, remunerar aquele capital que está presente dentro da atividade elétrica. É isso que a gente vive hoje. Então, quando eu falo sobre elitismo tarifário, eu estou falando sobre esse processo de elitização, que é perverso, que gera desigualdade, que é a negação de tudo aquilo que o setor elétrico já foi. É a energia elétrica cada vez para poucos. Não basta ter o acesso físico. Não adianta eu ter o acesso físico se eu não consigo ter o acesso econômico, porque eu não consigo pagar. É o trabalhador que tem um ar-condicionado, mas não pode ligá-lo. E não pode ligá-lo porque não pode pagar a tarifa. Então, gente, eu acho que essa é uma questão chave dentro da evolução do setor elétrico hoje. É justamente esse processo de elitização. E esse processo de elitização é um processo que não é discutido. Ele simplesmente aceita, ele escorrega, é o Estado que se vive. E para terminar, eu gostaria de citar uma amiga minha, uma grande amiga, a Clarice Ferraz. Ela me chamou a atenção para um artigo que saiu, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. É um artigo de um grande especialista do setor, uma figura extremamente respeitada dentro do setor. Ele publicou um artigo. E o artigo encerrava com uma frase que eu achei muito interessante, que ele dizia o seguinte: não é justo que eu, que moro no bairro da Zona Sul, da cidade do Rio de Janeiro, e tenho acesso a uma energia de alta qualidade, em termos de regularidade, segurança, confiabilidade do abastecimento e tudo mais, que eu pague a mesma coisa que um consumidor, uma pessoa que mora numa comunidade e tem um suprimento de energia de condições muito piores. Ele devia pagar muito menos do que eu. Quando eu ouço isso, você olha assim, poxa, isso é uma coisa legal, né? Isso é uma coisa bacana. Ele tem razão. Eu olho para isso e fico extremamente triste quando vejo isso. Porque aqui o que que você está dizendo? Você está simplesmente reconhecendo, olha, existe uma qualidade do suprimento do abastecimento da comunidade e é diferente do abastecimento dessa região aqui da Zona Sul. Isso aqui é muito melhor, isso aqui é muito pior. Então, olha, você paga menos, eu pago mais e está tudo resolvido. Você abriu mão de um princípio que estruturou toda a construção do setor elétrico ao longo do século XX, que era o direito ao acesso, o direito igual para todos, a uma energia elétrica de qualidade. Você rompeu com isso. Você cristalizou a desigualdade. Então, essa frase não é boa, porque ela simplesmente cristaliza a desigualdade, principalmente num país caracterizado justamente por uma brutal desigualdade. Então, isso não é uma coisa legal. Isso não é, né? Por quê? Porque cristaliza simplesmente a elitização. A energia elétrica vai ser um bem onde cada vez um número menor de pessoas vai ter acesso.
Você cristalizou essa elitização. Então, essa frase não é boa. Porque essa frase, ela, acima de tudo, ela tem uma perversidade, na verdade, que não é transparente, que não é clara, mas está lá. É aquela história de dois amigos encontram um porquinho e o porquinho tem quatro patas de madeira. Ele tem quatro patas de madeira, quatro perninhas de pau. Aí vira um amigo e diz para o outro: Olha só, esse cara, o dono desse porco, é um cara muito legal. Porque o porco perdeu as pernas e ele mandou fazer quatro pernas de pau para que o porco continuasse andando. O amigo disse: Não, esse cara não é legal. Esse cara é muito perverso. Na verdade, meu amigo, ele está comendo o porquinho aos poucos. É isso que ele está fazendo. A elitização da forma como ela está desenvolvendo, como ela está evoluindo, é exatamente isso. É comer o porco aos pouquinhos e dizer que você está sendo generoso. Muito obrigado a vocês todos, a vocês todas que nos acompanharam nessa discussão e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo curto-circuito. Se cuidem, vida que segue.